Eu vejo que a gente precisa de um cristão mais ativo, Júlio. Um cristão que, em vez de se esconder dentro do seu mundo, em uma redoma, como se fosse que um mosteiro, né? Esse cristão precisa sair mais às ruas, aos diversos campos da sociedade. Olá pessoal, meu nome é Adiackson, tenho 31 anos e há 16 anos tenho tido a oportunidade de caminhar com Cristo. Tornei um cristão e durante essa fase, esse período, tenho aprendido como andar com o Senhor Jesus, né? Há 8 anos sou policial militar, metade da minha vida de cristão, né? Estou exercendo essa profissão tão nobre, tão honrosa e tão maravilhosa. E eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre o fato de ser cristão e de ser um policial. Como conciliar essas duas coisas. Bom, pessoal, então a gente vai fazer as perguntas aqui pro Adiackson. Vai estar sanando as nossas dúvidas a respeito sobre ser um policial e ser um cristão. Então, a primeira pergunta é justamente essa, Adiackson. Um policial, ou melhor, um cristão pode ser policial? Sem dúvida alguma. Não só pode, como deve. Precisamos sim de cristãos, não só na polícia, mas em todos os segmentos mais difíceis da vida. Na medida que o cristão compreende que ele precisa, ao invés de se excluir da sociedade, entrar nos mais diversos meios e ali fazer a diferença, né? Como o próprio nome diz, cristão, entende-se e acredita-se que ele trará marcas e características de Cristo. E nós precisamos sim do policial cristão, do cristão policial, como também do cristão na política e dos mais diversos meios da sociedade. Certo. A segunda dúvida que o pessoal tem, que eles mandaram para nós, é o seguinte. Vamos supor que você esteja no meio do seu expediente ou no meio de alguma ação, e você tenha uma ordenança, uma ordem expressa para fazer algo que vai contra o que os ensinamentos bíblicos nos trazem. Qual seria a melhor maneira para agir e lidar com essa situação, você sendo um policial e cristão? É uma boa pergunta. Nós aprendemos com João e Pedro lá em Atos que sempre que a vontade do homem fere a vontade de Deus, nós temos que escolher pela vontade de Deus. Foi isso que eles disseram. Julgai vós, se mais importa agradar a Deus ou aos homens. Então, sem sombra de dúvida, em algum caso de confronto da ordem dos homens, de um superior hierárquico, com a vontade clara estabelecida por Deus, nós ficamos com a vontade de Deus. Mas é interessante destacar que as ordens, elas obedecem uma legalidade, ou seja, já está prescrito em lei aquilo que nós podemos fazer ou não fazer. Se uma ordem fere diretamente à vontade de Deus ou aos princípios cristãos, com certeza também referir à lei pré-estabelecida. Então nós não somos obrigados a cumprir. Ordem absurda não se cumpre. Certo, Ajax, ok. A última pergunta que eu quero te fazer é a maior dúvida que os cristãos têm. A gente sabe que entre os 10 mandamentos existe um mandamento que Deus nos ordena: não matarás. E a dúvida que todo cristão, todo não, mas a grande maioria, tem é a seguinte: um policial cristão, ele pode matar? Com certeza, ele pode matar sim, Júlio. Esse mesmo contexto que desses 10 mandamentos, nós vemos o Senhor falando que aquele que matasse alguém deveria ser morto. Era a lei do olho por olho, dente por dente. Então, não matarás, não cometerás assassinato, homicídio. Ok, esse é o sentido. Mas em alguns casos que a nossa lei nos permite, em legítima defesa, um estado de necessidade, ou no estrito cumprimento do dever legal, o policial está imbuído de autoridade. E essa autoridade está pré-estabelecida por Deus. Romanos 13 é um grande exemplo disso. Ele diz que
a autoridade é para ser temida por aqueles que fazem o mal. Pois não é em vão que traz a espada em sua mão. E essa espada é instrumento de justiça da parte de Deus, para ferir ou até mesmo matar aquele que for contra a lei de Deus ou contra a vontade de Deus, né? Então nós não temos dúvida de que há uma autoridade, não só legal, do direito brasileiro, mas uma autoridade estabelecida por Deus, para que ele possa exercer, estabelecer a ordem, né? Porque a nossa principal função como policial militar é estabelecer a ordem. E tudo que foge à ordem, nós vamos usar a força necessária para trazer de volta e trazer a paz que precisamos. Você pode ficar à vontade, né, para dar as suas considerações finais, se você quiser falar alguma coisa, acrescentar a esse assunto, e se quiser também deixar uma palavra de incentivo, uma palavra da parte de Deus para as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, você pode ficar à vontade aí, tá bom? Eu vejo que a gente precisa de um cristão mais ativo, Júlio. Um cristão que, em vez de se esconder dentro do seu mundo, em uma redoma, como que fosse aqui um mosteiro, né? Esse cristão precisa sair mais às ruas, aos diversos campos da sociedade. Precisamos trazer a cultura do reino, a cultura de Cristo para os diversos meios, seja dentro da polícia, seja dentro da política, dentro do judiciário. A gente precisa de uma geração de cristãos mais ousados para fazer a diferença nessa sociedade. Tem um versículo que eu sou apaixonado, quem me conhece sabe muito, está em Atos 17:6, que diz que estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E você, cristão, que está ouvindo esse vídeo, assistindo, melhor dizendo, você foi chamado para transtornar no bom sentido, trazendo um impacto com as características da cultura do reino de Deus, com as características de Cristo, do nome que você carrega, que eu carrego, que nós carregamos, cristãos, aqueles que trazem a presença e a imagem de Cristo para as pessoas dessa terra. Essa é a minha palavra de ânimo, de incentivo, que nós possamos ser os transtornadores em todos os meios da sociedade, seja na polícia, na política, nas empresas. O mundo espera pela sua manifestação como cristão, pela minha, e que nós possamos fazer a diferença de fato. Bem, São Jackson, amém. Você pode dar suas considerações finais e ficar à vontade para falar alguma coisa que você queira acrescentar. E se você quiser também deixar, né, uma palavra, um versículo para as pessoas que estão assistindo o nosso vídeo, você pode ficar à vontade quanto a isso, tá bom? Como a gente está falando sobre o policial, o cristão como policial, né? Eu quero deixar uma palavra de incentivo para que todo cristão ele fala de Deus. Amém, meu Deus. Bem, estamos falando sobre um cristão dentro da polícia, né? Eu quero só deixar uma palavra de incentivo